Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós avançamos na nossa quaresma. A quaresma é tempo, por excelência, de escuta e meditação da Palavra de Deus, e acredito que um programa como este, que depois não se esqueçam, pode ser reassistido, ou para quem não puder nessa hora, assistido no YouTube, que a Rede Vida, onde a Rede Vida coloca. Na própria página da Rede Vida, né? Está um pouco atrasado. Ela não colocou aí do mês de janeiro, mas me disseram hoje que vão colocar imediatamente, e assim haverá sequência, naturalmente, para aqueles que não podem assistir o programa neste horário aqui. Então, seguimos do capítulo 12. O senhor tinha explicado, eu estava explicando a semana passada, sobre é chegada a hora. Os gregos, sim. E antes de prosseguir com a leitura, padre, aqui o senhor fala da presença breve no Evangelho dos gregos, mas disse significativamente, de muito significado teológico. Aqui é possível traçar um paralelo com os convidados da segunda hora? Esses são os convidados da segunda hora, só que este Evangelho não fala nesse tom, não fala nesse linguajar. É um linguajar sinótico, embora a ideia seja comum a todo o cristianismo. Perfeito. Então, prosseguindo com a leitura? Sim. Nós paramos no versículo 22, 23, né? Então leríamos, ainda seguindo, é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Exato. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Bem, vamos parar por aqui. Em primeiro lugar, e este evangelista usa com parcimônia a expressão filho do homem. Sabe, isto aqui aparece tanto nos evangelhos sinóticos, tanto nos nossos evangelhos que pregamos nos domingos, e o nosso povo não entende o que é filho do homem. Filho do homem é uma expressão semitizante, isto é, uma expressão que só se usa e se entende em aramaico e hebraico, mas não é uma expressão inteligível nem em grego e nem em português. Mas alguém já parou para pensar o que significa filho do homem? Não significa nada. Bom, esta expressão entra pela primeira vez na Bíblia com Ezequiel. Mas com Ezequiel não significa nada também. Filho do homem, para Ezequiel, e no século VI a.C., significa um Ben-Adão, isto é, um descendente de Adão, barro. E Ezequiel escuta pela primeira vez este apelativo quando cai por terra. E Deus o chama filho do homem. É isto que ele é barro da terra, é Ben-Adão. Em hebraico se traduz por Ben-Adão. Em aramaico, Barenash. Jesus falava aramaico, provavelmente traduzia por Barenash. No entanto, esta expressão ganhou significados diversos no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito 1,5 século antes de Cristo, no auge das perseguições que os reis da Síria, que os seleucidas, moveram contra os judeus, quase antecipando o holocausto da Segunda Guerra Mundial. Quase só sobrou o judaísmo naquela ocasião. Pois bem, no capítulo 7 do livro de Daniel, um capítulo muito central, Daniel tem um sonho. Os apocalípticos, naturalmente, preferem transmitir as suas revelações a modo de material onírico. Daniel tem um sonho e sonha com 4 feras, uma
pior do que a outra, que provém de um mar revoltoso. Vejam o que o mar oferece à humanidade. 4 animais, um mais feroz do que o outro. É o presente que a natureza nos dá. Estes 4 animais representam, na decifração do livro de Daniel, 4 reinos. O Medo-Persa, o reino de Alexandre, o reino dos sucessores de Alexandre e o quarto de um dos sucessores de Alexandre, exatamente Antíoco IV, que possuía apenas um corno no texto de Daniel. Há uma perseguição violenta nesta época que, para os autores do livro, são ou representam o desenlace final da história. Os apocalípticos veem a história como um período que caminha através de desenlaces trágicos até o final. Quando a última fera é dominada, aparecem os santos do Altíssimo, sempre no livro de Daniel, capítulo 7. Mas antes da última fera ser dominada, os santos do Altíssimo, os judeus, desde a época de Nabucodonosor, quando para os apocalípticos começa o Império das Trevas, sofreram terrivelmente, de mão em mão. Os 4 reinos representam uma totalidade de reinados hostis aos seres humanos e, sobretudo, aos judeus. Pois bem, depois de sofrerem toda essa tragédia, os animais são destruídos e os santos do Altíssimo, que passaram por todas essas perseguições, são elevados e exaltados. Porém, no texto de Daniel, o coletivo passa a ser singular. Ou então eles são lembrados através de uma figura coletiva, o Filho do Homem, que aparece subindo entre as nuvens do céu a receber do ancião Deus o livro para julgar a história. É bem provável que Jesus se tenha inspirado nesse título aí. Ele não gostava do título Messias. Ele não o recebeu bem por causa das conotações nacionalistas e materialistas que o título envolvia. Ele deve ter preferido o título Filho do Homem. Ele representava alguém que, depois de passar, ou alguns, ou muitos, que depois de passar por uma grande tribulação, seria novamente reintegrado. Provavelmente Jesus pensou sua morte e sua ressurreição e seu futuro em termos de Filho do Homem. Jesus sabia que ele ia ressuscitar ao 3º dia. Eu não diria isto com tanta clareza. Jesus sabia e esperava que, tendo sofrido terrivelmente como Filho do Homem, ele seria por Deus reintegrado da forma como Deus assim o quisesse. E a forma como Deus quis foi a ressurreição. Muito bem. Uma teologia alta aqui, né? Para que se entenda, porque aparece muito nos nossos evangelhos, sobretudo nos sinóticos, a figura de Filho do Homem. Há uma discussão infinita e uma bibliografia também infinita a respeito disto aqui. Há alguns que imaginam que
Jesus aludisse ao Filho do Homem como uma terceira pessoa, não ele. Mas há textos muito claros em que Jesus fala de si mesmo através desta figura. O senhor até disse já a questão do significado, né? E isso é muito complicado, porque são coisas que não dá para traduzir. O que significa alguma coisa. Então se traduz, Filho do Homem, né? É como traduzir o Filho do Homem está para ser entregue, será entregue nas mãos dos ímpios, eles o matarão, etc. Está vendo? Então, bem, nós temos que fazer o nosso intervalo e voltamos. Muito bem, arrematando o que eu falei, o livro de Daniel mostra o Filho do Homem como uma figura celeste e uma figura, digamos, triunfante. Jesus pode ter feito uma outra leitura, diferente da que apresenta diretamente o livro de Daniel. Se os santos serão reintegrados, os santos do Altíssimo, antes eles passarão por todas aquelas tribulações metaforicamente manifestadas nas 4 feras que provêm do mar revolto. Né? Jesus podia perfeitamente aplicar a si, ele passaria por essas tribulações, ele as assumiria e ele deixava plenamente, estava convencido que Deus o reintegraria. E isso se coadunaria perfeitamente com o nosso texto, né, padre? Porque a sequência do nosso texto aqui fala justamente em morrer para viver. Do contrário, teríamos que fazer a seguinte pergunta: por que Jesus subiu a Jerusalém se previa todo esse desenlace? Ou Jesus não previa coisa alguma? Seria o maior ingênuo da história se Jesus não tivesse previsto uma surpresa nada. Para ele. Se Jesus só tivesse previsto o triunfo e de repente o golpe de Estado se transformou numa condenação. Jesus não teria lido primeiramente na tragédia do seu mentor, o Batista, o que lhe aconteceu? O Batista não teve a cabeça decepada? Jesus não sabia que os blasfemos, ou aqueles que eram tidos como blasfemos, tinham a morte decretada na Torá por lapidação, apedrejamento. Jesus não sabia que as autoridades de Jerusalém, que o alto clero, era frontalmente contrário a ele. Jesus não sabia que ele tinha provocado incidentes grandes aos olhos destes aqui, por exemplo, perdoar pecados. Não se esqueça, o judaísmo tem sacrifícios enquanto o templo esteve em pé, havia sacrifícios para o pecado, mas Jesus mostrou uma alternativa, perdoou sem que passassem pelos sacrifícios. Mas isto aqui podia render um pouco menos. Não se esqueçam que Jerusalém, nos tempos de Jesus, vivia 75% das entradas do templo. Era um sistema religioso e econômico, um sistema teocrático, assim, difícil de distinguir uma coisa da outra. Se não me falha, o templo naquela época tinha 18.000 funcionários. Em Jerusalém, praticamente todos eram funcionários ou diretos ou indiretos do templo da cidade. Né? Jesus seria um ingênuo se não soubesse que lá ele podia ou devia esperar o pior. Então, o que fez com que Jesus se entregasse de mãos dadas nos braços dos seus algozes, dos seus adversários? O que fez? Nós temos que estudar isto aqui e temos que achar uma resposta. Provavelmente, Jesus estava consciente do seu destino. Este era o seu destino.
Em segundo lugar, Jesus podia estar consciente de que, apesar de tudo, esta era a vontade de Deus. Em terceiro lugar, e as coisas não são de forma nenhuma, elas se complementam, não são contraditórias. Não se contradizem e não se separam. Em terceiro lugar, ele podia perfeitamente imaginar que Deus quisesse isso dele, ou então que a mensagem que ele andava pregando a respeito do reino, Deus quisesse de qualquer maneira que ela ressoasse também em Jerusalém. E se o reino de Deus estava realmente por vir, e Jesus esperava a sua vinda iminente, nenhum lugar melhor que Jerusalém para recebê-lo. Tudo isto deve ter feito com que Jesus encarasse a sua sorte de uma maneira viril. E isto é muito bonito e muito edificante para nós. Jesus podia ter fugido. Jesus podia ter ido para a Transjordânia. Jesus teria podido fugir para o Egito. Mas não, foi ao encontro do seu destino. Isto é bonito. Não fugiu do cálice. Agora, o que ele esperava? Ele esperava que, se chegassem a vias de fato, e se o seu sangue se tornasse um sangue de uma nova aliança, que Deus o reintegraria. Agora, como Deus o reintegraria? Ele não sabia. Isto também, com toda a clareza, ele não sabia. Não tinha como saber. Mas isto é bonito. Sim, certamente. Isto nos mostra um Jesus muito humano e muito consciente do que está fazendo. E confiante. Confiante. Em Deus. O texto que vem a seguir é uma parábola disto aqui. Se o grão de trigo não cai por terra, permanece só. Mas se cai por terra, a morte se torna fecunda e muitos grãos aparecem. Vai bem na sequência. Pode ir. Quem ama a sua vida, a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me. E onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está agora conturbada. Entendam. O evangelista não traz aqui a cena da agonia no horto como os sinóticos Marcos, Mateus e Lucas. Porém, coloca a perturbação de Jesus nos últimos dias da sua vida pública. Porém, bem diferente de Marcos. Em Marcos, afasta de mim este cálice. Aqui, ele diz, que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Tudo isto é teologia. Tá vendo? Não é preciso entender isto, digamos, historicamente, o que seria muito pobre. Tudo isto é teológico. A multidão que ali estava e ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo falou. Jesus respondeu, essa voz não ressoou para mim, mas para vós. Bem, que um anjo tenha falado, um eco disso nós temos em Lucas também. Um anjo consolou no Horto das Oliveiras. Mas é teologia lucana e de alguns manuscritos de Lucas. Nós temos que encerrar o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Eu espero que esteja sendo claro, que esteja sendo acessível, embora o texto seja difícil, a exegese seja difícil, e espero também que o povo que nos assista esteja gostando. Nós temos o nosso e-mail e todos podem enviar as suas respostas, as suas sugestões, as suas informações, o que quiserem para o nosso programa. Muito obrigado.
Bom domingo a todos, até a próxima sexta. Bom dia, até o próximo programa.